que eu aprendi a entender da economia do Japão, olhando a economia da Europa e agora a dos Estados Unidos. E há um degradê perfeito, né? Onde o Japão está, Uhum. onde ele já declarou que ele não vai deixar o título de 10 anos do governo subir os juros para cima de 0,5. A Europa, ela não declara propositalmente qual que é o break, qual que é o controle da curva de juros qual dela. é o teto ali? Qual é o Quanto teto? que ela admite? Porque uma vez que ela admite, o mercado sabe aonde que ela quebra. Então a coisa tá vai tão... testá-lo, vai testar o Banco Central Europeu. Exatamente. O Banco Central Europeu já está na berlinda e eventualmente de forma mais lenta e mais sorrateira, os Estados Unidos começam a colocar um price floor, um piso no valor dos títulos deles. Ou seja, os títulos já foram para o saco, mas são um título que vale 6 a mercado, já é usado como se valesse 10 no BTFP. O que esses governos estão fazendo, e de acordo com o que o Fernando está falando, eles podem ou salvar as suas respectivas economias e mantê-las funcionando sem um cataclisma deflacionário, calote para todos os lados, ou eles salvam as suas moedas. Porque não é possível que você mantenha uma pirâmide, como a moeda fiduciária é desenhada para ser, ou seja, você precisa sempre imprimir novas moedas para pagar pela impressão de moedas no passado, ou seja, para você pagar as dívidas do passado, você necessariamente tem que continuar imprimindo. Essa dinâmica, ela eventualmente te expõe a uma escolha. Você vai salvar as economias e mantê-las funcionando, imprimindo mais, ou você vai salvar a moeda, permitir que ela preserve algum valor, deixar que os calotes aconteçam para que a quantidade de moedas em circulação reduza e o poder de compra das pessoas cresça. E historicamente a gente sabe, as pessoas, por uma série de coisas, posicionamento político, força política, optam por, olha, vamos salvar a economia porque talvez uma inflação alta seja mais tolerável do que dinheiro nenhum. Então, os bancos, governos e bancos centrais atuam em conluio, como tem atuado recentemente. Os Estados Unidos é um caso recente. Para, olha, vamos salvar a economia. Quem vai bancar isso? A moeda. E os poupadores naquela moeda. E, eventualmente, essa impressão de moedas retira de poupadores e usuários daquela moeda para financiar quem tem dívidas naquela moeda que não podem ser pagas a não ser pela impressora de dinheiro. Principalmente, leia-se governos. Leia-se governos. Que são os mais endividados. Mas esse é um ponto importante até para tentar também trazer todo mundo aqui para a nossa conversa. O que a gente está falando aqui ainda é sobre taxa de juros, influência nos mercados, no valor dos títulos, e isso é importante para quem está construindo patrimônio, para quem tem investimentos, onde investir, porque muitas vezes, a gente vai chegar, no longo da conversa a gente vai chegar nesse ponto, muitas vezes o pessoal estritamente Bitcoin, ou quase 100% Bitcoin, defende que por esse estado de coisas não dá para a gente investir em nada além do Bitcoin. Eu discordo. Assim, gente que pensa assim. Há gente que pensa assim. Eu discordo e a gente vai entrar mais a fundo nisso. Mas eu queria estressar o ponto que essa análise tem a ver com o que eu chamo, vários analistas, investidores, de repressão financeira. Onde os bancos centrais buscam controlar as taxas de juros, não apenas a básica, mas como a gente falou, a curva toda. E como controla a curva toda, ou como influencia a curva toda, que serve como baliza para o restante do mercado, puxa todas as taxas de juros. Aí a taxa de juros do tesouro é suprimida ou reprimida, isso também vai impactando taxa de juros de bonde corporativo, grau de investimento, dívida especulativa, imobiliário, tudo. É um impacto em todo o mercado. Mas esse é o dilema que os bancos centrais têm agora, porque eles estão tentando os dois mandatos ao mesmo tempo. Preservar a moeda, ou o que pode do poder de compra da moeda, e ao mesmo tempo evitar uma quebradeira generalizada, porque taxa de juros aumentando com essa intensidade e nessa rapidez, quebra o sistema. É o que você mencionou antes dos prejuízos não realizados no balanço dos bancos. Eu venho chamando atenção para isso há algum tempo, falei até numa palestra em 2019 no Instituto Mises Brasil,
como esse dado de prejuízo não realizado no balanço dos bancos, ele iria disparar num cenário de aumento de juros, e que esse era o motivo que os bancos centrais não iam permitir os juros aumentarem. Só que entrou 2020, 2021, aquela impressão de dinheiro, pacote monetário, pacote fiscal, pandemia, cheque pelo correio, inflação disparou. Sim. E ele não podia simplesmente, opa, com essa inflação nesse patamar eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que subir taxa de juros, que é a única ferramenta que ele conhece para combater a inflação. E combater a inflação é uma forma de preservar o poder da moeda ou evitar que o poder de compra da moeda caia absurdamente. Sim. E é um ponto que eu preciso trazer que eu acho que alguns bitcoiners talvez não entendam por completo, e até talvez gente do mercado financeiro tradicional, é que é muito difícil, se não quase impossível, acontecer uma hiperinflação apenas pelo sistema bancário. O que muitos analistas, o Peter Schiff é um deles que vinha falando no passado, a hiperinflação vai acontecer nos Estados Unidos, o dólar vai colapsar. Mesmo que o Banco Central Americano imprima o que imprimiu, desvaloriza a moeda, desvaloriza. Mas hiperinflação, que é dizimar o poder de compra da moeda, é quase impossível. Do dólar, é quase impossível. Ou melhor, é quase impossível o sistema bancário fazer isso. Porque o sistema bancário ele não cria dinheiro como cria o Fed sem limite. O Fed consegue criar dinheiro sem limite. Sim. O sistema bancário não consegue. Porque ele cria dinheiro emprestando para famílias, emprestando para empresas. Então tem um limite pelo qual o banco não consegue ultrapassar. Sim. Mas o Banco Central consegue. O Banco Central consegue. Mas eu não vejo hoje o Banco Central querendo acelerar dessa maneira, não o Fed. Então, eles não querem destruir o dólar, mas também não querem tornar um novo padrão ouro. Sim. E é nesse dilema que a gente está vivendo hoje, e é nesse paradigma que a gente precisa investir o patrimônio. Sim.